Saudações, diletos discentes. Aqui quem vos fala, professor Éder Souza, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, segundo ano, Unidade Escolar Estado de São Paulo. Diletos, vamos dar continuidade ao estudo da terceira geração da poesia romântica, ok? Mandando brasa. Então vamos lá, terceira geração da poesia romântica. Essa geração ela tem como característica, primeiro, vai apresentar-se mais envolvida emocionalmente o locutor, ou eu lírico. Ela é uma poesia de cunho social, uma poesia de cunho revolucionário. Então, essa poesia ela vai defender algumas causas sociais. Por exemplo, a defesa da República vai ser feita por um poeta como Castro Alves. Ela vai ser uma poesia rica, com uma carga emocional muito profunda, muito grande, muito eloquente, né? Com o uso de exclamações e reticências. Então, a pontuação ela vai ter um papel fundamental na criação dessa atmosfera dentro do texto, desse grau de emotividade profundo. Então, vai ser uma poesia sempre associada ao discurso e à oralidade, à oratória, ou seja, a poesia que vai defender uma tese, que vai defender uma ideia, uma causa social. E estamos presente também nessa terceira geração o sensualismo. O amor e a mulher são menos idealizados. Então você observou que na segunda geração essa mulher, a figura feminina, era por demais idealizada, inacessível. Nessa terceira geração, essa mulher ela vai ser mais palpável, ela vai ser menos idealizada, ok? Principais autores e obras, nós temos Castro Alves, com o lirismo liberal, e Sousa Andrade, o poeta da identidade americana. Então, essa terceira geração, ela é caracterizada pela alcunha de geração condoreira, né, que vai desenvolver uma poesia social, juntamente a um liberalismo e a representações eróticas. Castro Alves escreveu Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso e Os Escravos. Sousa Andrade, A Guesa Errante. Nessa obra, ele vai exaltar a exuberância do cenário americano e a força dos habitantes do novo continente. Até certo ponto, antiliberalismo, o Sousa Andrade. Os eixos temáticos da poesia de Castro Alves, que é o principal expoente dessa terceira geração. A poesia social dele. A poesia social é uma poesia de engajamento na defesa de ideias ou de ideais libertários. No caso de Espumas Flutuantes, ele defende a República. O lirismo amoroso de Castro Alves. A mulher de Castro Alves ela é de carne e osso e a realização erótica é plena e é possível, chamado de sensualismo essa característica. O amor e morte presente na poesia de Castro Alves. Em alguns poemas nós podemos observar o aparecimento de traços byronianos. Lembra? Desejo de Morrer, lá da segunda geração da poesia romântica. O Lord Byron, que é um poeta inglês responsável por trazer esse spleen, esse tédio, né, esse inconformismo com o que a vida oferece, né? E a fuga dessa realidade. Temos também o aspecto da natureza, o eixo temático da natureza, na poesia de Castro Alves, onde esse locutor ele vai exaltar os espaços naturais, a beleza e a exuberância. E esse espaço ele vai refletir aquilo que esse eu lírico sente, né? E um outro eixo temático são as concepções poéticas, ou seja, a poesia de Castro Alves ela vai associar-se a imagens do poeta a do condenado, a do proscrito, a do maldito. Como é que isso se dá na prática? Então vamos lá, poesia do romantismo, terceira geração, amor sensual. Observe, vamos observar uma mulher de carne e osso, mais palpável, e a realização erótica possível. É noite, pois, durmamos, Julieta. Recende a alcova ao trescalar das flores. Fechemos sobre nós estas cortinas. São asas do arcanjo dos amores. A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosos seus contornos. Oh, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doido afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, que escalas de suspiro, bebo atento. Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda, que importa os raios de uma nova aurora. Então, observe, os versos, eles são, nos aspectos formais, são versos decassílabos, onde o poeta vai descrever uma cena altamente erótica, né? O impulso erótico ele está muito presente com a disponibilidade dessa mulher. Esses galhos encurvados eles vão representar
essa espécie de fusão que esse poeta faz com a natureza, né? Essa natureza solidária a ele, né? Se comprazendo com a cena de estremecimento, onde ele estremece por conta da volúpia que ele está sentindo de desejo por essa mulher. Uma cena noturna. Essa metáfora dos galhos ela é uma metáfora de cunho sexual, né? O beijo ele se apresenta como uma realização erótica em si. Observe que na segunda geração, na mulher do Álvares de Azevedo, dos poetas dessa geração, nós não temos essa realização erótica. Esse amor ele é platônico, aqui não. Essa realização erótica acontece, ela é materializável e materializada. E o envolvimento do locutor num êxtase sexual, ok? Adormecida, Castro Alves. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se, mas quando havia despeitado a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida, ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Então, observe essa mulher palpável, uma mulher de carne e osso, onde esse sujeito tem um papel ativo na cena erótica e se compraz ao ato erótico em si. É uma espécie de uma paródia do mito da Bela Adormecida, né? Rompendo com o modelo romântico de idealização feminina. Observe que há o toque, a corporificação desse amor, desse sentimento. Agora vamos para um exemplo de uma poesia condureira, uma poesia libertária, uma poesia ligada a uma temática social, uma luta por ideais humanitários. O livro e a América, Castro Alves. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Agora que o trem de ferro acorda o tigre num cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse rei dos ventos, ginete de pensamentos, arauto da grande luz. Navio Negreiro, uma poesia social de cunho libertária, a favor da causa da libertação dos escravos. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis dourados, plácidos sublimes. Qual dos dois é o céu, qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro, brigue, corre à flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Então, observe os aspectos formais. Temos 11 quartetos e versos de 10 sílabas poéticas, onde o eu lírico vai fazer uma descrição, uma narração do ambiente onde eles estão, em pleno mar. Então, observe a construção das metáforas e das comparações povoada de antíteses, que são recursos linguísticos que o poeta utiliza como recursos retóricos de tornar essa visão expressiva, né? A tomada aérea, o locutor é uma espécie de águia dos oceanos, ele está tendo uma visão ó, por cima, como se fosse um drone, né? Modernamente. Então ele acompanha o navio, o brigue corre à flor dos mares. Ainda na primeira parte desse grande poema, Navio Negreiro. De onde vem, onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Nesta Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode nesta hora sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar em cima, o firmamento, e no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Ó, quem me dera acompanhar-te à esteira, que semelha no mar dor do cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatando o espaço. Albatroz, albatroz,
dá-me estas asas. A segunda parte do poema. Que importa do nauta o berço, donde é filho, qual seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar? Cantai, que a morte é divina, resvala o briga e a bolina como o golfinho veloz, presa no mastro da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. Do espanhol as cantilenas, requebradas de langor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália o filho indolente, canta Veneza dormente, terra de amor e traição. Ou do Golfo no regaço, relembra os versos de Tasso, junto às lavas do vulcão. A estrutura aqui presente, 4 décimas com versos de 7 sílabas poéticas. Qual é o tema? O trajeto do barco pelo mar, mas a renúncia ao nacionalismo ufanista, que era até então presente na primeira geração, lembra? A primeira geração romântica, a geração chamada assim de ufanista. Tema: referências à Espanha e à Itália, que tem uma tradição saudosista e europeia. Continuando a segunda parte. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer do mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. Rijo entoa pátrias glória, lembrando orgulhosas histórias de Nelson e de Aboukir. O francês predestinado canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou. Homens que Fídias talhara, vão cantando em noites claras, versos que Homero gemeu, nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Novamente a estrutura se repete, o tema agora é feito uma referência à frieza do marinheiro inglês e à predestinação do marinheiro francês, com a conclamação do mundo grego na epopeia Ulisses. Estão lembrados da epopeia Ulisses? Se lembra de quê? De qual é o nome da grande obra que tivemos Ulisses como protagonista? A Odisseia, rapaz, não me esqueça. Terceira parte. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais, não pode olhar humano, como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror! Observe que nessa estrutura agora, que eu tenho uma sextilha com versos alexandrinos, o tema é a indignação do locutor. Então ele utiliza a metáfora do albatroz, num plano americano, mas agora ele se mostra um certo desespero ante as cenas que ele vê, que ele contempla. Então o locutor ele clama por Deus. Quarta parte. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E rir-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Então, nessa nova estrutura, aqui eu já tenho uma descrição poética da barbárie, das cenas de sofrimento aos quais os negros eram submetidos dentro desse brigue, dentro desse navio. A dor é representada sem metáforas, cruamente. Então observe como a eloquência do eu lírico criado pelo Castro Alves, ele mostra essa dor, ele tenta passar todo esse sofrimento, toda essa atmosfera corrosiva de dor. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então observe, os homens e mulheres eles se irmanam no sofrimento através dos sangues e dos castigos corporais mostrados, né, com o sofrimento humano, ele é motivo de riso para Satanás. Então isso é uma metáfora bem eloquente, como se aquela situação, aquela cena, ela tivesse sido a mando de uma entidade pérfida e maléfica que estava ali sendo responsável por aquela indignidade à pessoa
humana à pessoa dos negros. Quinta e última parte. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libere maldaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então observe o locutor excessivamente indignado, ele narra a história dos homens aprisionados pelos brancos, né? Em que esse locutor ele acaba clamando repetidamente, reiteradamente a Deus, porque ele não aceita a tragicidade do destino desses escravos. E aqui ainda na quinta parte, que é a última parte do poema, são mulheres desgraçadas, como Agarro foi também, que sedentas ao quebradas de longe bem longe vêm, trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços, na alma lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite dos meus. Adeus, Oxóssia do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, deserto só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que ruir. Então aqui você vê a metáfora do sofrimento do povo africano, bem clara em imagens construídas de forma terrível. Ontem a serra leoa, a guerra caça ao leão, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro fundo, infecto apertado imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os na mesma corrente, ferre a lúgubre serpente nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança lúgubre coorte ao som do açoute e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. O mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, o teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, mais uma vez, esse autor ele se exaspera porque Deus parece não se compadecer do sofrimento dos negros. E há um grande envolvimento deste eu lírico, desse locutor, com a temática abordada, ou seja, que ele mostra o seu total e irrestrito engajamento. E a sexta e última parte, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro da bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, moça, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então está aqui a parte final do poema, onde ele vai fazer uma sutil alusão à Guerra do Paraguai e a denúncia da prostituição da bandeira brasileira a servir como mortalha a um povo escravizado, ok? Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, aqui no fim, ele conclama aos heróis do novo mundo para lutar contra a escravidão, conclamando a própria natureza a abater esse navio negreiro, uma mancha na história brasileira, na visão de Castro Alves, ok? The End, um abraço a